Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%? Vamos que vamos fazer aqui, né, um aquecimento, uma revisão aqui para você que vai encarar a FURB, né, a banca aí que vai fazer a nossa provinha aí de Floripa, né? Edital já para sair aí nos próximos dias, né? A gente acredita aí que o edital já deva estar quase pronto. E aí, queridos, a banca FURB é uma banca bem interessante, né? Se não me engano, a mesma banca que fez a de Itapema, né? Eu estive aí presencialmente durante, acho que 2 semanas, né? Dando aula aí, revisões. É uma banca que gosta de cobrar bastante a interpretação, né? Você pode esperar aí metade da prova sendo uma prova interpretativa, né? E da parte gramatical, ela costuma cobrar assim bastante coisa interessante, né? Vai achar estranho minha garrafa porque minha garrafa é a mesma cor do fundo aqui, então ela pega o efeito da garrafa. Como é que fica maneiro? Parece que ela não tá doideira, né? Mas tá bom. O negócio é não passar sede. E aí, pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui fazer... Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como a acentuação gráfica costuma cair nessa prova, tá? Como que a acentuação gráfica costuma cair na prova da FURB, né? Como que essa banca costuma cobrar a acentuação gráfica, pessoal? E aí é o seguinte, olha só essa questão número 1 aqui. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta uma palavra que é acentuada pelo mesmo motivo da palavra destacada ali, que é a palavra anúncio. Queridos, aqui você já começa a entender por que a acentuação gráfica é um assunto tão tranquilo, mas que muita gente erra na hora da prova. Porque, queridos, é o seguinte, você aprendeu a acentuação gráfica, você começou a estudar a acentuação gráfica desde a sua escola com um objetivo. Qual era o objetivo quando você começou a estudar a acentuação gráfica? Saber colocar ou não acento em uma palavra. E aí tá, beleza, você aprendeu a colocar acento numa palavra. Ah, professor, a gente tem mais de 500 mil de palavras na língua portuguesa e eu sei colocar acento em todas elas. Que beleza, parabéns, mas isso não significa praticamente nada. Porque na prova, normalmente, não cai para você ver se a palavra está certa ou se a palavra está errada. Normalmente não cai isso em prova. Normalmente não é cobrado em prova se a palavra anúncio tem acento, se a palavra boné tem acento, se a palavra estratégia tem acento, se a palavra poderá, pés ou vê-la, se nessas expressões você tem acento. Normalmente não é isso que cai. Ele quer saber o seguinte, por que tem acento nessas palavras? Qual é a justificativa da acentuação? Então, me desculpa, não adianta nada você saber colocar acento em uma palavra. Não adianta praticamente nada, tá? Você precisa justificar a presença desse acento ali, tudo bem? Então, comece a entender que saber que anúncio tem acento não vai servir para nada. Boné, enfim, ou praticamente para nada. Porque a prova vai pedir o motivo dessa acentuação, ou seja, a justificativa dessa acentuação, beleza? E aí, pessoal, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai fazer a sua separação silábica e você vai ver aqui, ó, anúncio. Anúncio. Anúncio é uma palavra paroxítona. O que é uma palavra paroxítona, professor? Paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Tudo bem? Assim como acontece com implacável. Olha só, a sílaba tônica é a penúltima.
A maioria das palavras na nossa língua são palavras paroxítonas, beleza? Cuja sílaba tônica é a penúltima. Quer ver? Nesse texto aqui, por exemplo, ó, como paroxítono, entre, alternativas, assinale, aquela, apresenta, uma, palavra, acentuada, pelo, mesmo, motivo, palavra, destacada, fragmento, nada, esteja, certo, outras palavras. Todas essas palavras aqui são palavras paroxítonas. A sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima. E aí, anúncio é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. O que é uma palavra paroxítona terminada em ditongo? Ditongo é o encontro de semivogal com vogal. Ou vice-versa, vogal com semivogal. Vulgarmente falando, é quando você faz a separação silábica e duas vogais não se separam. Então, em anúncio, você vai ter uma paroxítona terminada em ditongo. E aí ficou fácil a questão? Porque boné não tem nada de paroxítona. Boné é uma palavra oxítona. Então, boné seria acentuado parecido com timbó, que é uma palavra oxítona. Beleza? Então, aqui você tem uma palavra oxítona. E ele, que é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, você já deve ter percebido aí que o gabarito tem que ser a letra B de bola, que é igual estratégia. Estratégia é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Sempre que você tem uma palavra paroxítona terminada em ditongo, você vai ter o acento ali e é igual anúncio, né? Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Não, não tem. Vai aparecer, daqui a pouco vão aparecer outras, né? Poderá é uma palavra oxítona. A sílaba tônica é a última, lembra? Oxítona, a sílaba tônica é a última. Poderá, café, timbó, sílaba tônica é a última. Paroxítona, sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, você vai ter em câmara. Câmara é uma proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima, ou a terceira de trás para frente. Informática, a sílaba tônica é a antepenúltima. Técnico, a sílaba tônica é a antepenúltima. Beleza? São palavras proparoxítonas. Beleza? Então você tem a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Pés é monossílaba, porque não tem separação silábica. Tem apenas uma sílaba. Quando você tem apenas uma sílaba, você tem uma monossílaba. E depois você vai ter o vela, né? Que também aqui seria um monossílabo aqui. Claro, tá, pessoal? Quando a palavra tem hífen, você vai analisar a palavra sem o hífen, isoladamente. Tudo bem? Gabarito, letra B de bola, sem nenhum mistério. Você tem uma palavra paroxítona terminada em ditongo. As paroxítonas terminadas em ditongo são aquelas que mais caem disparadamente em prova, tudo bem? Olha a 19, que diz o seguinte, 19, né? A número 2, né? Questão 2. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação das palavras do texto. Aí ele diz o seguinte... Calendário próprio, e ele diz que todas as paroxítonas são acentuadas. Não, tá, pessoal? Calendário e próprio são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Certo? Então, não posso falar para você que toda palavra paroxítona é acentuada. Pelo contrário, a minoria das palavras paroxítonas é que são acentuadas, tá? Você vê que nós grifamos aqui várias palavras que são paroxítonas e só anúncio foi acentuada, né? Então, não posso falar para você que toda palavra paroxítona é acentuada. Não. Calendário e próprio são palavras paroxítonas, mas eu não posso falar que toda paroxítona é acentuada, não. É acentuada toda proparoxítona. Paroxítona terminada em ditongo seria o gabarito. Então, a letra A, não. Já e 3, acentua-se os monossílabos tônicos. Léo, o que é o monossílabo? Vimos? É quando você tem apenas uma sílaba, não tem separação silábica, e exatamente o que tem ali. Já e 3. E palavra tônica, pessoal, quando você tem acento na palavra, é porque ela é tônica, sim, tá?
E aí você vai ter um monossílabo tônico. O que é um monossílabo tônico? Porque às vezes é monossílabo e não tem acento, né? Mas o monossílabo, pessoal, é quando a palavra ela tem sentido sozinha. O monossílabo tônico. A palavra tônica é quando ela tem sentido sozinha. Por exemplo, sol, mar, fé, pneu. São monossílabos tônicos. Porque você tem ali palavras, são substantivos, né? Você tem um sentido sozinho dessa palavra, tudo bem? E acentua-se os monossílabos terminados em A, como já, em E, como fé, em O, como só. E pode ser seguido de S aqui também, como pais, como pés, como sóis, como três, né? Queridos, a letra B está perfeita, né? Também e além, todas as oxítonas são acentuadas. Queridos, também e além são realmente palavras oxítonas. Mas eu não posso dizer para você que todas as oxítonas são acentuadas. Por exemplo, eu tenho aqui, qual é a oxítona que é acentuada? A oxítona vai ser acentuada se terminar em A, E, O ou EM. Ou AS, ES, OS e ENS. Aí você tem oxítonas que são acentuadas. Oxítono terminado em A, sofá. Oxítono terminado em E, café. Oxítono terminado em O, cipó. Oxítono terminado em EM, além, também, refém. E vai embora, entendeu? Tranquilo. Agora, se for oxítona terminada diferente, de AEL, EN, ou AS, ES, OS, ENS, tem acento não. Por isso que não tem acento em caju, né? Não tem acento em bambu. Não tem acento em saci. Não tem acento em papel. Porque são palavras oxítonas. Sim, a sílaba tônica é a última, mas não tem ali a acentuação, porque não são oxítonas terminadas em A, E ou EM. Então você vai eliminar a letra C. Toda oxítona. Contará e trará. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Pessoal, todas as proparoxítonas realmente são acentuadas. Se a palavra for proparoxítona, ela realmente vai ser acentuada. Mas não é o caso de contará e de tará, que são duas palavras oxítonas, né? Então você vai eliminar, por favor. Itajaí, oxítona terminada em I, é sempre acentuada. Não, tá, pessoal? Itajaí encontra-se ali pela regra dos hiatos. O que é a regra dos hiatos? Quando você tem o I se separando, ou o U, né, se separando de uma vogal anterior. Tudo bem? Então, gabarito, letra B ali, com certeza. Tá? Até porque a oxítona só terminada em A, E ou EM. Itajaí tem acento por conta da regra dos hiatos. Não acontece por conta da regra das oxítonas, tudo bem? Itajaí, Avaí, Açaí, Grajaú, Baú, oxítona, né, que termina em I, U, só se for pela regra dos hiatos, que é quando duas vogais se separam, entendeu? Número 3, que diz o seguinte, olha só, para você marcar aqui, assinar as alternativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto. Último, sábado, diagnóstico, útero e rótula são proparoxítonas sempre acentuadas. Perfeita, número 1, tá correta, né? Último é a proparoxítona, sábado também, diagnóstico também, útero também e rótula também. São 5 palavras proparoxítonas e que sempre vão receber acento. Então a número 1 está correta. Então onde tem 1 você mantém. Ele está falando que aqui só a 2 e a 3 não. Só a 2 não. Ou 1 e 2, ou 1 e 3, ou todas, né? Pode ser todas também. Vamos ver. A primeira está verdadeira. Na segunda, através. Perequê. Também. E parabéns. São exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em E ou ES, né? Perequê e através. Em ou ENS também. Perfeito! A número 2 está perfeita. Então, onde só tem 1 e 3 você elimina. Ou é a letra A ou é a letra E. Ou só a 1 e a 2 estão corretas, ou todas estão corretas. Interessante, hein? Vamos ver. E aí diz o seguinte, mês e até
são exemplos de monossílabos. Não, até não é monossílabo, porque você separa. Até é oxítona. Monossílabo é quando você tem apenas uma sílaba, como acontece com mês. Então, nem todas não. Gabarito, letra A, 1 e a 2 estão absolutamente corretos. Cuidado, tá, pessoal? Nada de monossílabo ali em até, tá? Monossílabo é quando você separa, né? Quando você, desculpa, não separa as sílabas. Quando você tem apenas uma sílabazinha ali. Tendo apenas uma sílaba, você tem a monossílaba, tudo bem? Gabarito, letra A, com certeza, tá? 4 diz o seguinte: heroína é acentuada porque acentua-se o hiato e tônico. Perfeito, né? Você vai separar. O que é o hiato? O hiato é quando duas vogais se separam. E quando o hiato é formado pela vogal I ou pela vogal U, como acontece com saúde, e ele estiver sozinho ou no máximo seguido de S, né, pessoal? Como acontece aqui, por exemplo, com faísca. Você vai ter aqui a sua regra dos hiatos e você precisando colocar acento ali. Vai acontecer também aqui com açaí, com baú, com país, Itajaí, Havaí e vai embora, né? Você vai ter ali regra dos hiatos, justificando todas aquelas palavras ali, inclusive heroína. Tá tudo certo aqui, beleza? Então, é correto que se afirma em, ele que é correta. A número 1 está correta, então a letra A se elimina, letra D se elimina, letra D se elimina também. Ou a 1 e a 2, ou a 1 somente que está correta, né? Não tem jeito. Vamos ver. Histórico. Proparoxítona. Próxima. Também. Híbrida. Também. São acentuadas porque se acentuam todas as proparoxítonas. Perfeito. Toda palavra proparoxítona precisa receber acento gráfico. Então, a 1 e a 2 estão corretíssimas. Então, gabarito, letra C. A 3 precisa estar errada, né? Será oxítona terminada em A. Contará, estará, participará e estenderá. São acentuadas por serem verbos. Pessoal, tem nada a ver, tá? Não existe o estudo das classes gramaticais para você saber se a palavra tem ou não acento. Então, não tem nada a ver se for verbo. É acentuada porque é uma oxítona terminada em A. Será, contará, estará, participará, estenderá, que receberia acento pelo mesmo motivo de outras palavras, oxítonas terminadas em A, mesmo que essas palavras não fossem verbos, como, por exemplo, sofá, que é substantivo, maracujá, que é substantivo. Então, não tem mistério nenhum, tá? Nada a ver ali ser acentuado por ser verbo, né? É acentuado por ser uma oxítona terminada em A, tá? Gabarito, letra C, a 3 está incorreta. Sobre pôde, usado no texto, afirma-se. Pessoal, o que acontece ali? A palavra pôde, o verbo poder, no passado, ele precisa receber o acento gráfico para você diferenciar de pode no presente. Por exemplo, se eu falo assim para você, ó, ela não pode ir ao curso. Ou ela não pôde ir ao curso. Quando eu digo ela não pode ir, ela não pôde ir, ela não pode, pessoal, é o presente.
Quando eu digo que ela não pode ir neste momento. Isso aqui é um presente. Ela não pôde, pessoal, isso aqui é o pretérito perfeito, que é o passado, né? Então, é preciso que você tenha esse acento para você diferenciar o presente do passado, do verbo poder. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, pôde é usado no texto. É acentuado por se tratar de um acento diferencial. Sim, é um acento que você usa para diferenciar de outra palavra, tudo bem? Que é o acento para diferenciar de pode. Então, realmente, ele é um acento diferencial, sim. Um acento que você usa para diferenciar de outra palavra. E aí, pessoal, a 1 está correta. Então, você só vai eliminar a letra D, né? O acento é para diferenciá-lo de pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder. Perfeito. A 1 e a 2 estão corretas. Então, ou apenas a 1 e a 2, ou todas estão corretas. E o atual acordo ortográfico não trouxe nenhuma alteração sobre pôde e pode. Realmente, tá, pessoal? Todas estão corretas aqui. Não existiu nenhuma alteração com o verbo poder. Talvez você já tenha ouvido falar que o acento diferencial não existe mais. Existiu o acento para você diferenciar gelo de gelo, pera de pera, né? Existiu o acento para você diferenciar para preposição de para verbo. Esses acentos até existiam, tudo bem? Mas com o verbo poder, eles não... O acordo ortográfico não pôde tirar esse acento. Porque se ele tira o acento, não teria como você entender se eu escrevesse algo no presente ou no passado. Então, a única forma de você diferenciar a terceira pessoa do singular do presente e do passado é com a presença do acento. Isso na escrita para você diferenciar pode de pôde. Tudo bem? Então, por isso que você vai manter ali o acento e nada mudou. O acordo ortográfico não mudou em nada aquilo ali. Tudo bem? Gabarito letra E. 6. Ação alternativa que contenha a correta justificativa quanto à acentuação das palavras retiradas do texto. Pessoal, já. Aí ele diz que acentuam-se os oxítonos terminados em A. Cuidado, que já não é oxítono. Já não tem separação silábica. Então, já é monossílabo. Então, já é uma palavra monossílaba terminada em A. Não é oxítona. Tudo bem? Então, não pode ser a letra A. Está. Acentua-se as paroxítonas terminadas em A, nada a ver. Está não é paroxítona. A está é oxítona. Certo? E aí depois, na letra C, acentua-se as oxítonas. Não. Oxítona não. É monossílabo. Igual a letra A, né? Então, você eliminou A, B e C. Letra D. Também acentuam-se as oxítonas terminadas em M. Cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, muita calma nessa hora, porque a regra não é exatamente essa. Porque a regra da oxítona acentua-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em. Não é só terminado em M, não. Tá? É terminado em além, alguém, também. Beleza? Então, não pode ser a letra D, não. É oxítona terminada em, tá? Irresponsável, né? Acentua-se as paroxítonas terminadas em L, perfeito, né? Responsável é realmente uma paroxítona, responsável. É realmente uma palavra paroxítona que foi terminada em L, e aí você vai ter o acento aqui, porque realmente é responsável, né? Implacável, possível, solúvel, amável. Isso tudo são palavras paroxítonas terminadas em L, e elas precisam receber acento, tudo bem? Tranquilo, sem nenhum mistério. 7. Assinale a alternativa que contém palavras retiradas do texto que pertence à mesma regra de acentuação.
ele quer a mesma regra, tá? Cuidado. Porque ciências e também são coisas completamente diferentes. Ciências é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, também é uma palavra oxítona, tudo bem? Totalmente diferente, você vai eliminar. Ah, Léo, pô, a letra B. A letra B tá bem interessante, né? Porque você tem tão e são. E aí são bem parecidas. Mas cuidado, tá, pessoal? Muita calma nessa hora, porque eu vou te falar uma coisa. Ah, professor, pega, por exemplo, a palavra órgão. A palavra órgão é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, né? Ah, Léo, então a palavra órgão, a palavra sótão, são palavras que possuem dois acentos gráficos? Não, de forma alguma, tá, pessoal? A palavra órgão só possui um acento gráfico, porque tio não é acento, tá? Tio é um sinal de nasalização, tudo bem? Tio não é acento, tá, pessoal? Tio é um sinal de nasalização. Então, eu não posso falar que elas são acentuadas pela mesma razão, porque não tem nem acento gráfico aqui. Acento gráfico é acento agudo ou circunflexo. Tio é sinal de nasalização. Única é uma proparoxítona. E país é a regra dos hiatos, tudo bem? Duas vogais que se separam. Como a gente fez aqui na regra dos hiatos. Olha lá, país ali, ó. Única é proparoxítona, né? E o gabarito, letra D, pois você tem duas monossílabas ali, nós e só, são duas palavras monossílabas e por este motivo elas são acentuadas, porque biológicas e biológica é totalmente diferente de né? Biológica é proparoxítona e é monossílaba, tudo bem? Então, letra D, o gabarito, né, só pode ser ali duas monossílabas, tudo bem? Dá tempo de a gente fazer mais umazinha aqui. Assinale a alternativa com a justificativa correta quanto à acentuação da palavra veículos. E essa aqui é interessante, pessoal, porque a palavra veículo, você tem basicamente, aparentemente, você tem duas regras para justificar a palavra veículo. Primeiro que a palavra veículo é uma proparoxítona. E toda proparoxítona ela precisa receber acento. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então a letra A está certa, acentua-se todas as proparoxítonas. Mas muita gente pensa que veículos é acentuado pela regra dos hiatos. Pessoal, basicamente a regra dos hiatos vale para quando a palavra é paroxítona ou para quando a palavra é oxítona. Tudo bem? Quando é proparoxítona igual veículo, você vai justificar pela regra das proparoxítonas, que é a maior regra de todas, né? A regra mais importante, é a regra mais forte. Se é proparoxítona, vai ser acentuado. Mas, Léo, eu poderia confundir e entrar com recurso marcando o gabarito letra B de bola? Acentua-se os hiatos U, I ou U? Não de jeito nenhum, porque ele falou aqui em átono. E o hiato só vai ser acentuado se for tônico. Pessoal, só se acentua a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Você não coloca acento numa sílaba que é átona, que é a sílaba mais fraca. Por isso que você elimina a letra B. E as outras opções são opções absurdamente diferentes, né? Acentua-se todas as paroxítonas terminadas em OS, de jeito nenhum, oxítona. Tudo errado, o gabarito com certeza vai ser a letra A, tudo bem? Espero que tenha ficado muito claro para você, espero que você faça parte da nossa plataforma, lá você tem aulas de todos os assuntos dos editais de maneira muito bem explicada, com o assunto, da teoria, depois os exercícios, tudo bem? Fica com Deus, pessoal, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.